Você já sentiu que Deus mudou de ideia sobre você? Seja sincero, você já esteve naquele lugar onde o eco de uma promessa divina começa a soar distante, quase como uma memória de outra pessoa? Aquele momento em que você olha para a sua vida, para as suas circunstâncias, e a matemática simplesmente fecha. Você orou por uma cura que se transformou em um diagnóstico pior. Você pediu por uma porta aberta que foi trancada com ferrolhos e tudo. Você clamou por uma restauração em um relacionamento que agora está em ruínas, e os cacos parecem impossíveis de juntar. Nesses momentos, no silêncio frio que se segue à oração fervorosa, uma pergunta perigosa, quase blasfema, começa a rastejar para fora das sombras da sua mente. Ela não vem com trombetas, mas com um sussurro gélido. Será que Deus se arrependeu de mim? Será que o plano que ele tinha para mim foi para a gaveta? Será que minha falha, meu pecado, meu erro foi tão grande que o fez recalcular a rota da minha vida e me deixar para trás? Se essa dúvida já lançou uma sombra sobre a sua alma, eu quero que você saiba de duas coisas. Primeiro, você não está sozinho nessa luta. Segundo, a sua dúvida ecoa uma das tensões mais fascinantes e mal compreendidas de toda a Escritura. Porque a própria Bíblia, o livro que declara que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, usa uma linguagem que à primeira vista parece validar nosso maior medo. Ela diz com todas as letras, em diversas ocasiões, que Deus se arrependeu. Estamos falando de textos explosivos que fazem qualquer estudante sério da Bíblia parar e coçar a cabeça. Textos como Êxodo capítulo 32, versículo 14, que diz explicitamente: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ou a passagem dolorosa em Gênesis capítulo 6, versículo 6, antes do dilúvio: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Ou ainda a rejeição de Saul em 1 Samuel capítulo 15: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Como assim? Como pode o arquiteto do universo, aquele para quem o futuro é tão claro quanto o passado, aquele que declara o fim desde o começo, parecer mudar de ideia? Isso não joga por terra tudo o que acreditamos sobre a sua soberania, sua onisciência, sua fidelidade? Essa questão não é um detalhe teológico menor. Ela vai até a raiz da nossa confiança em Deus. Hoje nós não vamos fugir dessa tensão. Nós vamos mergulhar de cabeça nessas águas teológicas aparentemente turbulentas. Mas nosso objetivo não é sair confusos. É sair do outro lado com uma fé mais robusta, mais resiliente e com uma visão panorâmica do coração do nosso Deus que é, ao mesmo tempo, soberano e relacional. Fique comigo, porque o que vamos desvendar hoje tem o poder de transformar a maneira como você encara suas orações, suas falhas e o próprio caráter de Deus. Para resolver qualquer mistério, a primeira regra é: volte à cena do crime. E nossa primeira cena é um dos picos mais dramáticos de todo o Antigo Testamento. Abra sua imaginação e venha comigo para Êxodo capítulo 32. A cena tem dois palcos. Lá em cima, no topo do Monte Sinai, está Moisés. O ar é rarefeito. A montanha treme. Nuvens, fogo, o som de trombetas, a voz audível de Deus. É um ambiente de santidade tão intensa que qualquer um que tocasse a montanha morreria. Por 40 longos dias e 40 noites, Moisés está imerso na presença incriada de Deus, recebendo a lei, as tábuas da aliança, a constituição de um povo que deveria ser luz para as nações. Ele está no centro da revelação divina. Enquanto isso, lá embaixo, no vale, a atmosfera é completamente diferente. O silêncio ensurdecedor de um Deus que antes falava através de Moisés agora gera ansiedade. 40 dias sem o líder visível, sem a voz de comando, sem a figura que era a ponte entre eles e o Deus invisível. A paciência, uma virtude sempre frágil, se esgotou. A memória, tragicamente curta. Esqueceram das 10 pragas que humilharam o Egito. Esqueceram da coluna de fogo à noite e da nuvem de dia. Esqueceram do mar que se abriu para eles e se fechou sobre seus inimigos. A ansiedade se transforma em rebelião. Eles cercam Arão, o irmão de Moisés, o segundo em comando, com uma demanda que revela a profundidade da sua incredulidade. Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Ouça o que eles estão pedindo. Um Deus que eles possam ver. Um Deus que eles possam controlar. Um Deus que não os confronte com uma santidade aterrorizante, mas que valide seus próprios desejos. Eles querem trocar o Criador do universo por um ídolo que caiba no bolso. Arão, em um dos maiores colapsos de liderança da história, cede à pressão. Em vez de se levantar e lembrar ao povo quem Deus é, ele pede as joias, os brincos de ouro. Ele os derrete e com uma ferramenta, forja um bezerro de ouro. Uma imagem patética, uma cópia barata de Apis, um dos deuses ouro do Egito, o mesmo lugar de onde foram libertos. A cena que se segue é de uma tragédia espiritual profunda. O cheiro de metal queimado se mistura ao suor da festa pagã. O som da adoração se confunde com o barulho de uma orgia. A Bíblia diz que o povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se para folgar, uma expressão que indica festividade desenfreada, com conotações de imoralidade sexual. E então, eles proferem a blasfêmia máxima: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Que facada no coração da aliança. No exato momento em que Deus está gravando em pedra: não terás outros deuses diante de mim, seu povo está, literalmente, dançando para um Deus de metal. Eles cometeram adultério espiritual na lua de mel da sua aliança. É nesse ponto que Deus interrompe sua conversa com Moisés. E suas palavras são como uma lâmina afiada, a linguagem da justiça pura, de um pacto quebrado. Ele diz em Êxodo 32, versículos 7 a 10, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles, e eu os consuma, e te farei uma grande nação. Vamos analisar isso. Esta é a consequência lógica e justa para a traição deles. A quebra do pacto exige a penalidade do pacto. E a penalidade é a morte. Deus está em essência dizendo: Moisés, saia do caminho. Vou executar a cláusula de rescisão deste contrato. Vou aniquilá-los e começar de novo. O plano da grande nação continuará, mas através de você, não deles. E aqui, a narrativa toma um rumo que deveria nos deixar de queixo caído. Moisés, em vez de se afastar, se adianta. Em vez de aceitar a promoção, ele se torna o maior advogado de defesa da história. Ele se coloca na brecha, entre a ira santa de Deus e um povo que merecia cada gota dela. E seus argumentos são brilhantes, não por serem inteligentes, mas por estarem ancorados no próprio caráter de Deus. Ele não diz: coitadinhos, eles não sabiam o que estavam fazendo. Ele não apela para a ignorância ou inocência deles. Ele apela para algo muito maior: a glória de Deus e a palavra de Deus.
O primeiro argumento é sobre a reputação de Deus. Moisés diz no versículo 12, porque hão de falar os egípcios dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Isso é genial. Moisés está dizendo, Deus, a sua credibilidade está em jogo no cenário mundial. O Egito, a maior superpotência da época, não verá isso como justiça. Eles verão como fraqueza. Dirão que o Deus de Israel era poderoso o suficiente para tirá-los do Egito, mas não forte o suficiente para sustentá-los no deserto. Sua glória entre as nações será manchada. Moisés se preocupa mais com o nome de Deus do que com a sua própria vida. O segundo argumento é sobre as promessas de Deus. Ele continua no versículo 13, trazendo à memória os gigantes da fé. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste. E lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Moisés está respeitosamente colocando a própria palavra de Deus diante dele. Ele está se referindo à aliança abraâmica, um pacto incondicional que Deus fez, não baseado no que Abraão faria, mas baseado em quem Deus é. Deus jurou por si mesmo. Moisés está dizendo, Deus, a sua integridade está em jogo. O Senhor não pode quebrar um juramento que fez por si mesmo. Ele baseia sua intercessão inteiramente no caráter de Deus. E a resposta é o nosso versículo-chave, Êxodo 32:14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. A palavra hebraica aqui, Nashon, é a chave de tudo. Ela não significa uma mudança de opinião como a nossa, que geralmente é baseada em novas informações ou falta de previsão. Nashon carrega a ideia de suspirar com pesar, de sentir compaixão, de se consolar ou, neste contexto, de mudar um curso de ação declarado em resposta a um novo desenvolvimento relacional. O que vemos aqui é Deus usando linguagem humana, linguagem antropopática de emoção e mudança, para nos ensinar como sua aliança funciona. Deus anunciou o juízo justo, o que o povo merecia. Essa era sua vontade revelada para aquela situação. Mas o seu plano maior, sua vontade eterna, sempre incluiu um espaço para a intercessão. A oração de Moisés não pegou Deus de surpresa. Ela era, em si, parte do plano divino. Ao interceder, Moisés ativou a cláusula de misericórdia da aliança. O arrependimento de Deus, portanto, não foi uma mudança no seu ser ou no seu plano final, mas uma mudança na sua administração da aliança em resposta a um ato de fidelidade. A intercessão de Moisés, que estava previsto nos seus próprios termos. Pense nisto como uma profecia condicional. O anúncio de juízo era 100% real e sério. Eu os consumirei. Mas havia a menos que implícito. A menos que um intercessor fiel se coloque na brecha. Moisés preencheu essa condição. E Deus, em sua perfeita fidelidade, respondeu como prometido. Isso começa a fazer sentido? Não é um Deus estável, mas um Deus que interage. Mas talvez você esteja pensando, ok, isso funciona para um indivíduo como Moisés. Mas e para um povo inteiro, pagão e perverso? Para isso a Bíblia nos dá o incrível caso de Jonas e a cidade de Nínive. Nínive não era uma cidade qualquer, era a capital da Síria, o império mais temido e odiado de sua época. Eles eram conhecidos por uma brutalidade sádica, esfolando seus inimigos vivos, empalando-os, construindo pirâmides de crânios. Eles eram um mal encarnado para Israel, e é para lá que Deus envia seu profeta, Jonas. Após sua famosa desobediência e o desvio no estômago de um grande peixe, Jonas finalmente chega a Nínive. A cidade era imensa, levaria 3 dias para atravessá-la. Ele caminha por um dia e prega o sermão mais curto e talvez o mais eficaz da história. Em hebraico são apenas 5 palavras. Em português, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Sem chamado ao arrependimento. Sem oferta de graça. Apenas um veredito frio e absoluto. Destruição em 40 dias. O que acontece em seguida é um dos maiores milagres do Antigo Testamento. Algo acontece no coração daquela cidade perversa. O texto diz, e os homens de Nínive creram em Deus. A notícia chega ao rei, que desce de seu trono, troca suas vestes reais por pano de saco e senta-se nas cinzas. Ele emite um decreto para toda a nação, jejuar, orar e o mais importante, abandonar a violência e o mau caminho. E olha a lógica do rei no capítulo 3, versículo 9. É uma lógica de esperança desesperada. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eles não tinham nenhuma promessa, nenhuma aliança. Mas eles tinham uma noção de que talvez o Deus que pronuncia o juízo também fosse um Deus que pudesse mostrar misericórdia. E a resposta divina. Versículo 10. E viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. A mesma palavra, Nashon, a mesma dinâmica, uma profecia de juízo que era por natureza condicional. A sentença de destruição era real, mas baseada na premissa da contínua rebelião deles. Se vocês continuarem neste caminho, serão destruídos. Mas eles não continuaram. Eles mudaram de direção. A mudança não aconteceu em Deus, aconteceu em Nínive. E Deus, em perfeita coerência com seu caráter compassivo e misericordioso, respondeu a essa mudança retirando a sentença. Ele não é um tirano impassível que não pode ser movido pelo arrependimento de suas criaturas. Ele é um Deus vivo, cujo coração se alegra com o pecador que se arrepende. Isso é incrivelmente poderoso e muda tudo sobre como vemos os avisos de Deus na Escritura. Agora chegamos ao coração da tensão. Já estabelecemos que a Bíblia usa a linguagem do arrependimento divino para descrever a resposta relacional de Deus. Mas o que fazemos com os versículos que parecem ensinar exatamente o oposto? Os versículos que são a fortaleza da nossa crença na imutabilidade de Deus? Esta é a marca de um estudante honesto da palavra. Não ignoramos os textos difíceis. Nós os colocamos na mesa. Tomemos Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou a famosa declaração em Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? E Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Aqui está a chave para abrir essa fechadura teológica. A solução não está em escolher um conjunto de versículos em detrimento do outro, mas em entender que eles estão falando de aspectos diferentes da realidade divina. Precisamos diferenciar o ser essencial de Deus do seu agir relacional no tempo, o seu caráter imutável da sua ação pactual.
Quando a Bíblia, através de Malaquias ou Balaão, diz que Deus não muda ou não se arrepende, o foco está na sua essência, na sua natureza, nos seus decretos eternos e nas suas promessas incondicionais. Seu amor, sua justiça, sua santidade, sua fidelidade, sua soberania. Estes são os atributos que formam a rocha inabalável da realidade. Deus nunca terá um dia em que se sinta menos santo. Ele nunca mentirá. Ele nunca quebrará um juramento. De fato, a razão pela qual Israel não foi consumido, como diz Malaquias, não foi a bondade deles, mas a fidelidade imutável de Deus da sua aliança com Abraão. A imutabilidade de Deus é a nossa única esperança. Por outro lado, quando a Bíblia usa a linguagem do arrependimento, Nahshon, como vimos em Êxodo e Jonas, ela está descrevendo a forma como este Deus imutável interage com criaturas mutáveis dentro da história. É uma linguagem fenomenológica que descreve as coisas da perspectiva da experiência humana para nos mostrar que nossas ações importam. Mostra-nos um Deus que não está distante e apático, mas intimamente envolvido conosco, respondendo às nossas orações e ao nosso arrependimento, sempre em perfeita harmonia com seu caráter imutável. Vamos voltar à analogia do juiz justo. Imagine um juiz cuja própria natureza é a justiça perfeita. Este atributo é imutável. Um criminoso é julgado e condenado com base em evidências esmagadoras. A sentença justa, consistente com a natureza do juiz, é culpado. Prisão perpétua. Agora, imagine que as leis daquele reino incluem uma cláusula de perdão presidencial, que pode ser ativada por um ato de arrependimento extraordinário do prisioneiro e pela intercessão de um advogado sem falhas. Se o prisioneiro se arrepende e o advogado intercede, e o juiz commuta a pena para a liberdade, o juiz mudou? Sua natureza justa foi comprometida? Não. Ele aplicou uma parte diferente da mesma lei perfeitamente justa. Ele mudou seu curso de ação em resposta a novas condições relacionais, mas permaneceu perfeitamente consistente com seu caráter e com a lei. Deus é assim. Seu caráter é imutável. Mas seu livro de leis, sua aliança, contém tanto as sentenças para a rebelião quanto as provisões para a misericórdia. Quando agimos de uma forma, uma cláusula é ativada. Quando nos arrependemos, outra cláusula entra em vigor. Ele não está sendo inconstante, está sendo fiel ao seu próprio pacto multifacetado. Para aprofundar, os teólogos desenvolveram uma linguagem útil para isso, a distinção entre a vontade decretiva de Deus e sua vontade preceptiva. A vontade decretiva de Deus é o seu plano soberano, eterno e imutável. É o que ele decretou que acontecerá, e absolutamente nada no universo pode impedi-lo. A criação do mundo, a queda do homem, a promessa a Abraão, a crucificação e ressurreição de Cristo, e a consumação final de todas as coisas fazem parte desta vontade. Esta vontade é sempre cumprida. A vontade preceptiva é a vontade revelada de Deus em seus mandamentos. É o que ele ordena e deseja de nós. Ame a Deus sobre todas as coisas. Perdoem uns aos outros. Não mintam. Ele nos dá esses preceitos e deseja sinceramente que os obedeçamos. No entanto, em nossa liberdade dada por Deus, nós temos a capacidade de desobedecer. Quando Deus anuncia juízo sobre Israel ou Nínive, ele está declarando a consequência justa por eles terem violado sua vontade preceptiva. Mas sua vontade decretiva mais ampla, seu plano redentor, sempre manteve a porta aberta para o arrependimento e a restauração. O arrependimento de Deus, então, é uma mudança em sua ação declarada, baseada em nossa quebra da vontade preceptiva, em resposta a nosso realinhamento com essa mesma vontade. É uma prova de que nosso relacionamento com ele é real e dinâmico, não uma farsa pré-programada. Mas onde essa tensão encontra sua resolução final e mais bela? Onde a justiça imutável e a misericórdia relacional se beijam? A resposta, claro, está no Novo Testamento. Ela tem um nome, Jesus Cristo. Jesus é a revelação perfeita do Pai. Se você quer saber como é o coração de Deus, olhe para Jesus. Em Jesus, vemos o Deus que se compadece das multidões, que chora pela morte de seu amigo Lázaro, que lamenta sobre a Jerusalém que rejeitou seu amor. Isso é patos, sentimento, relação. Mas também vemos o Jesus no Getsemane, que submete sua própria vontade à vontade decretiva e imutável do Pai, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E na cruz, toda a tensão se desfaz em uma glória ofuscante. Na cruz, a justiça imutável de Deus contra cada pecado de Israel, de Nínive, de você e de mim, foi derramada sem piedade sobre o seu próprio filho. O juízo não foi simplesmente cancelado ou esquecido, foi executado. A ira santa de Deus foi plenamente satisfeita. E porque a justiça foi cumprida, a misericórdia relacional de Deus pôde fluir livremente para todos os que se arrependem e creem. Na cruz, Deus demonstrou sua imutável oposição ao pecado e, simultaneamente, sua imutável decisão de amar e redimir pecadores. Cristo é a prova definitiva de que Deus não muda em seu caráter justo e amoroso e que, ao mesmo tempo, ele responde de forma radical e transformadora à nossa decisão de voltar para ele. Teologia que não aterrissa na nossa vida diária é inútil. É como ter um mapa do tesouro e nunca sair para cavar. Então vamos trazer toda essa verdade para a sua segunda-feira de manhã, para a sua crise financeira, para o seu conflito familiar. O que isso muda na prática? Primeiro e mais importante, sua identidade está segura. Viva a partir da graça, não por performance. O medo de que Deus possa mudar de ideia sobre mim quase sempre vem de uma fé baseada em nosso desempenho. Se eu for bom, leio a Bíblia, oro direitinho, Deus me abençoa. Se eu tropeçar, pecar, falhar, ele retira seu favor e talvez até sua salvação. Isso é um evangelho de obras, e é exaustivo e aterrorizante. O que aprendemos hoje destrói essa mentira. Sua estabilidade diante de Deus não está na sua obediência inconstante, mas na obra perfeita e concluída de Cristo. Sua identidade não é pecador tentando ser bom, mas santo que ocasionalmente peça. Em Cristo você foi selado, adotado, justificado. O caráter imutável de Deus é a garantia do seu status. Ele não vai acordar amanhã e mudar de ideia sobre o sangue do seu filho. Essa verdade te liberta para obedecer, não por medo de ser demitido, mas por amor e gratidão por ter sido adotado. Segundo, reinterprete os nãos de Deus. Quando a porta se fecha, quando a cura não vem, quando a situação não muda, nosso reflexo é pensar: Deus me abandonou ou ele mudou de ideia sobre a promessa. Com nosso entendimento aprofundado, podemos fazer perguntas mais inteligentes e fiéis. Em vez de acusar a Deus, podemos inquirir dele. Crie um pequeno framework mental. Quando o não aparente vier, pergunte-se: 1. Senhor, isto é correção? É a disciplina amorosa de um pai que me ama demais para me deixar no meu erro, como diz Hebreus 12. 2. Senhor, isto é proteção?
O Senhor está me protegendo de um sucesso que me destruiria, de um relacionamento que me afastaria de ti, de uma porta aberta que leva a um precipício? 3. Senhor, isto é perfeição? O Senhor está usando esta dificuldade para aperfeiçoar minha fé, para me ensinar perseverança, para me tornar mais parecido com Jesus. Como diz Tiago capítulo 1. 4. Senhor, isto é providência. Este não é na verdade um ainda não, um convite para esperar no seu tempo perfeito, sabendo que seus caminhos são mais altos? Percebe a diferença? Isso transforma a crise de fé em uma oportunidade de intimidade. Vamos materializar isso. Pense naquela família da sua igreja que acabou de receber a notícia da demissão do pai. O pânico se instala. As contas vão vencer. A reação instintiva baseada no medo seria: Deus, por quê? Onde está o Senhor? O que nós fizemos de errado? A reação baseada na verdade que aprendemos hoje seria diferente. A família se reúne, chora, admite o medo. Mas então, eles oram de forma diferente. Pai, nós não entendemos, mas confiamos no teu caráter imutável. Mostra-nos o que o Senhor quer nos ensinar. Há alguma área em nossas vidas, talvez em como lidamos com o dinheiro ou com a nossa dependência de ti, que precisa de arrependimento. Mostra-nos a tua proteção e providência neste tempo. A igreja ao redor não oferece apenas orações, mas ação. Trazem comida. Ativam redes de contatos. Eles vivem na tensão de confiar na soberania divina, Deus proverá, e exercer a responsabilidade humana, vamos bater em portas. Eles praticam a intercessão como Moisés e a confissão de dependência como Nínive, e esperam para ver qual faceta do caráter de Deus será revelada. E agora, a sua tarefa para hoje. Quero que você pare por um momento e identifique uma área de obstinação em sua vida. Um pecado de estimação que você justifica. Uma amargura que você se recusa a liberar. Um hábito destrutivo que você continua alimentando. Uma decisão que você sabe no fundo que desonra a Deus. O grande insight de hoje é que Deus responde poderosamente ao arrependimento. Então, a atitude mais prática, espiritual e libertadora que você pode tomar agora mesmo é parar de lutar, parar de negociar e simplesmente se render. Faça uma oração específica. Senhor, eu confesso meu pecado tal e tal. Eu paro de justificá-lo. Eu me arrependo. Eu mudo minha mente e minha direção. Por favor, pelo poder do sangue de Jesus, perdoa-me e me dá força para andar em novidade de vida a partir deste exato momento. Não espere sentir vontade. Haja em fé. E experimente a liberdade que vem de se alinhar com o coração de um Deus cuja resposta à mudança é sempre a graça. No final, todos os caminhos da teologia bíblica nos levam de volta ao pé da cruz. A cruz não é apenas uma parte da história. É o centro em torno do qual toda a realidade divina e humana gira. É na cruz que Deus deu o seu não imutável, eterno e violento ao pecado, e simultaneamente o seu sim imutável, eterno e apaixonado aos pecadores. Jesus é o cumprimento de tudo o que discutimos. Ele é o intercessor supremo, infinitamente melhor que Moisés, porque ele não apenas argumentou com base no caráter de Deus, ele satisfez as demandas do caráter de Deus. Ele é a encarnação da compaixão divina, que não ficou no céu esperando nosso arrependimento, mas desceu à lama da nossa rebelião para nos dar o poder de nos arrependermos. O que isso significa para nós como igreja, como comunidade de fé? Significa que nossa segurança suprema não reside em nossa capacidade de entender cada movimento de Deus, mas em nossa decisão de nos agarrarmos àquele que é o centro imóvel de um universo em rotação, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando nossos sentimentos flutuam, quando a cultura muda, quando nossas circunstâncias desmoronam, ele é a âncora da nossa alma segura e firme. Por causa disso, somos libertos para viver com uma combinação paradoxal e linda, uma confiança ousada e uma humildade radical, confiança ousada para orar como Moisés, para lutar em oração, para interceder pelos outros, para pedir milagres, sabendo que nosso Deus é um Pai vivo que ouve e responde, e humildade radical para nos arrependermos rapidamente como Nínive, para sermos os primeiros a confessar o erro, para vivermos de coração aberto diante dele, sabendo que sua misericórdia é nova a cada manhã. Então, da próxima vez que aquela sombra de dúvida cair sobre você, e aquele sussurro gelado voltar a perguntar, será que Deus mudou de ideia sobre mim? Você agora tem uma resposta forjada na Escritura e selada no sangue de Cristo. A resposta é, não, Deus nunca mudará de ideia sobre suas promessas seladas em Jesus. Seu caráter amoroso e justo é a coisa mais constante do universo. Mas sim, ele muda sua ação declarada em direção a você no exato instante em que você se volta para ele em fé e arrependimento. Onde parece que Deus muda de ideia, na verdade, é um convite. É um convite para participarmos ativamente da história da redenção. Um convite para corrigirmos nosso curso, para abraçarmos a intercessão, para vivermos no dinamismo de uma aliança com um Deus vivo. Sua vida espiritual não precisa ser um monólogo ansioso para um teto silencioso. Ela pode e deve ser um diálogo vibrante e real com o Deus soberano que de forma espantosa escolheu nos conhecer e ser conhecido por nós. E para continuarmos essa conversa, quero muito ouvir de você. Qual passagem bíblica sobre a soberania de Deus ou sobre seu caráter relacional mais te conforta ou te desafia em sua caminhada? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Sua percepção pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para fortalecer a fé. E se este mergulho profundo no caráter de Deus despertou sua fome por mais, há um vídeo aparecendo na sua tela agora mesmo. É o próximo passo perfeito nesta jornada para uma fé sólida e inabalável. Clique nele, e vamos continuar crescendo juntos. Lembre-se sempre, você não serve a um Deus distante, apático ou instável. Você serve a um Pai fiel, presente e relacional. E essa verdade muda absolutamente tudo. Que a paz inabalável do nosso Deus imutável esteja com você.